É isso, meus amigos. O lance, Colossus, é que esse problema no mid-late game já vinha acontecendo no início do ano, né? A gente escutou ontem o técnico conversando com a Fogueta, né? Falando sobre essa opção e principalmente a chegada do Ganks pra tentar dar uma ajudada nisso, ser a voz do time. Mas não é tão simples resolver de uma hora pra outra. E aí nisso eu também concordo que precisa de tempo, né? Não é como você vai já na primeira aparição já resolver isso. Os banimentos já foram feitos, Bruno, tá? Foco na selva por parte da Leviathan, tirando a Naafiri e a Vi como opção. Varus também, outra remoção. Pelo lado do fluxo, eles retiraram o Yone, retiraram o Gwen, retiraram o Skarner e agora mostraram o Lee Sin, mostraram o Graves. E é um dos primeiros jogos que esse Jace passa. Tava sendo banido aí na maioria dos jogos, né? Passou, o Leviathan faz a primeira escolha, mas é uma volta forte do fluxo com o Rumble e Ashe. Mas a resposta da Leviathan também é muito forte. Legal. Porque essa Sejuani aí já parelha com o melee, é coisa que ela gosta. Ainda tem mais uma seleção na sequência. Eles podem já selecionar o AD Carry, já que o oponente já tá selecionado, né? Já essa Ashe aí já tá escolhida. Então, o Cell, que também foi uma grande referência da equipe da Leviathan, tanto no nosso primeiro split, como agora no primeiro jogo, né, que a gente fez ontem. Vai voltar, mas vem pro coach, vem pra essa Thalia na parte central, que também é um pique de prioridade altíssima no meta atual. Vai acabar apertando agora, provavelmente, a pool de AD Carry na segunda fase de banimentos, né? Antes disso, o Fluxo tem uma escolha. Vamos ver como é que eles fecham esses 3 primeiros jogadores, campeões. Bom. Será que vem mesmo? Fala lá agora, fala comigo. Bom, o Enzo foi esse Nock aí, a gente já viu que esse trio aí tem uma capacidade de pick-off muito grande, porque você tem a ult do Nock, você tem o Rumble iniciando de muito longe e a Ashe também. Então acho que pra você construir boas jogadas, esse trio aí consegue fazer isso de uma forma bem competente. E eu, de certa forma, meio que não gosto, mas meio que gosto do Nock. Porque eu gosto porque ele força o ban em cima da Orianna, do lado da Leviathan. Que aí, pra não ter aquele combinho safado dos dois. Sim. Eu sei que o Nock funciona sozinho e o ponto de eu não gostar do Nock é que o time com isso já fica meio sem linha de frente. A composição com esses 3 picks já fica com cara de uma composição que é um pouco mais difícil de ser executada. É porque o top tá de Rumble, né? Não vai ser aquele tanquezão. Vamos ficar de olho, como eu falei, deu uma apertada nas escolhas de AD Carry. A Leviathan vai ter que trazer alguma coisa um pouquinho diferente. Tem uma Kai'Sa ainda pra tem Kai'Sa, tem Jhin. Tem sempre sido bastante escolhido também. Sim, tem opções legais para a equipe da Leviathan, ainda sem mais a W7M, o Fluxo W7M é quem tem essa primeira seleção aí antes da Leviathan voltar. Eles estão pensando na Aurora, que consegue fazer uma boa fase de rotas contra a Thalia. Acho que consegue se aproveitar bem também dessa ultimate do Nock, né? Então ela consegue fechar o cerco ali pra galera. E a gente tava se perguntando... A gente tava se perguntando o que ia vir de AD Carry, pois pronto, a Leviathan vem então com Kalista e Nico pra fechar essa bot lane. Kalista passou tantos anos banida que a gente nem não tava viu. Pois é, eu tava distraído. Eu não vi que ela tava open, Por um cara. já tava assim, opa, que bom, olha os AD Carry Estamos livres. Eu nem presto mais atenção nisso. Tô tranquilo. Agora, eu vejo esse time no do draft, você tem que Fluxo, prestar atenção Colossus. no draft sim, cara. Não na campeão. Eu vejo esse time do Fluxo, eu sinto que é um time muito difícil de ser executado, hein, Colossus? Sim. É pra jogar na ponta do dedo, meu amigo. Pra mim, com os 3 primeiros picks já era difícil. Já era, então. Vindo mais com esse resto aí, complementando com o que veio depois, meio que continua nessa direção. É o time sem linha de frente. Pelo menos eles têm uma pressão, assim, gigantesca na bot lane, né? É pra ter pelo menos de limpa de minions e eu sinto que é o suficiente pra responder Nico com Kalista. Eu também gosto disso, né? Acho que a Karma acaba habilitando bastante isso. Então você tem uma dupla na sua bot lane com bastante alcance e um bom dano, principalmente a partir do level 1, né? Você tem o W da Ashe e você tem o RQ da Karma, então você tem essa possibilidade de ganhar um push da lane, pegar o nível 2 primeiro. Talvez não buscar uma eliminação, acho que observando essas duas duplas na bot lane, não acredito que vai ter uma eliminação tão rápido, mas também como tem bastante dano e são campeões de Squish, também não é uma hipótese a ser descartada.
Qualquer chegada, qualquer aproximação do caçador pode dar uma desequilibrada nisso aí, né? Vamos ficar ligado no trabalho do Gantz e do Scary. O Scary, achei que ontem ele fez uma movimentação muito boa pelo mapa, faz parte desse bom início que a Leviathan normalmente tem em Colossus. E se ele conseguir fazer mais ou menos igual a hoje, a situação pra eles é boa. O Scary, eu sinto que ele gosta desses picks, desses junglers que tem um pouco mais de agência no começo e meio do jogo. Ele farma um pouco menos e ganka um pouco mais. Ele tá se apresentando. E aí, você, comparando os dois caçadores, né? O Gantz vai com knock. Ele vai ficar farmando. nível 6, né? É 0 Gantz. Volta ao nick antigo, né? 0 Gantz. ganks. Enquanto o Scary tem essa condição de fazer no mid, ele tem condição de fazer o setup pro Cold, no top também. Então, a equipe do Fluxo tem que ficar ligada com a movimentação do caçador inimigo, mas dito isso, tem uma Ashe que é pra facilitar esse rolê todo. Essa Sejuani do Scary é perigosíssima, tem que ficar muito ligado no que vai acontecer e você já pode conferir na sua tela as imagens exuberantes de Summoner's Rift pro confronto entre Fluxo e Leviathan. Já tá valendo, já tá na sua tela e vamos ver o que acontece nesse jogo. Primeiras movimentações sendo feitas, o Scary já foi à frente ali, o Gantz tá só esperando. Naqueles primeiros momentos, ninguém consegue o acesso tão fundo no território inimigo. Muito pouco, mas pouco acerto. Muito mais a procura por essas sentinelas um pouco mais avançadas. A gente Te tá pego, vendo hein? o Te Gantz pego, indo te pra pego, cima hein? do Scary. Se eu quisesse pegar. Veio o fantasma. Fica ligado, fica esperto. A Leviathan deixou uma sentinela defensiva ali pra evitar qualquer aproximação e uma ofensiva. Uma defensiva de um lado, uma ofensiva do outro. O Fluxo deixou uma sentinela no azul adversário pra poder tentar identificar onde que o Scary vai. E essa sentinela aí, vai dar visão dessa movimentação do Fluxo. Importante sentinela, hein, Lagoa? E vão roubar já campos aqui, é o que tudo indica. Eles já querem fazer esse avanço e o Gantz já tá próximo ali das Aquaminas. Então realmente é isso que eles pretendem fazer. Já vão iniciar o roubo de um dos campos. Começar pelas Aquaminas é um bom spot pra você tirar do caçador adversário também. E vamos ver essas movimentações, né? Porque como a gente tá falando, o Gantz vem com um campeão muito voltado pra esse Power Farm pra pegar o nível 6 primeiro, enquanto o Scary vem com uma campeã com uma característica bem diferente. Eu gosto do que a equipe do Fluxo fez aqui, porque eles verticalizam a selva, eles forçam a Sejuani a ficar na parte de cima do mapa e com isso eles dão espaço pro Marvin e pro Giggs dominar a parte inferior por algum tempo sem ter que se preocupar com o caçador inimigo. Exatamente no ponto que a gente estava tocando. Vocês vão me desculpar, mas isso aí não é roubo, isso é apropriação que o time do Fluxo fez da parte inferior da selva da galera da Leviathan. Só que do outro lado, o Scary também invadiu, como Sim. o Colossus falou, faz essa selva vertical. Gantz já tá voltando pro próprio lado dele, né? Ele roubou só as galinhas e o vermelho. E vamos ver o que o Scary apronta por aqui pra descontar. E eles sabem, né? Tem pings lá na parte superior da selva do time do Fluxo, então eles imaginam que o Scary esteja por lá. Eles não têm nenhuma sentinela, então não conseguem visão. E também as duas solo lanes estão sendo pressionadas. Com isso, fica muito mais fácil também pro caçador do time da Leviathan fazer essa invasão, pegar os campos de uma forma segura. E aí, realmente, a gente tem essa selva vertical, o que dá uma tranquilidade maior pro Marvin do Giggs, já que se você anular um pouco esse início de fase de rotas da Kalista, fica muito melhor pro time adversário. Esse é um problema, ao meu ver, da Kalista, que você não consegue o início do jogo, você vai dificultar a partida pra ela, ela vai virar o suporte ali do Pro Delta, né? Sim. Tem uma inversão de papéis aí. Agora o Gantz vem se aproximando da parte inferior do mapa, a Sejuani do Scary tá bem longe, debaixo da torre, o Cell que já tinha apanhado muito conseguiu recuperar um pouquinho da vida, o Pro Delta também tá com a vida meio detonada, é que ele tá transformado ali, mas a vida dele tava bem baixa. Tomou umas poções ali e deu uma recuperada. O Gantz vai fazer o último acampamento da selva dele aqui. Ele não tem aquela que ser apropriação deixado que a gente pra tinha trás. falado, né? A apropriação que a gente tinha falado. Tá aí, o Gantz chegou, fez o último acampamento, eles estão no posicionamento pra tentar o dive, expulsa o Cell e o Pro Delta. Olha como tomou dano, o Pro Delta tem que flechar, senão ia morrer. Fica com um feitiço a menos. O Scary, ele ameaça vir pra cima, mas vai ficar por isso mesmo. Eles já ganharam muito nessa jogada aqui, equipe do Fluxo, pô.
conseguiram botar o Prodelta pra correr, queimaram os 2 feitiços do Prodelta nessa movimentação e não tiveram que pagar com absolutamente nada. Só a movimentaçãozinha do Ganks ali, show de bola. Fluxo começa bem o jogo. Movimentação legal mesmo, porque por outro lado o time da Leviathan não conseguiu criar nada do outro lado do mapa. A gente sempre fala sobre a selva vertical e de você isolar uma parte do mapa para você trabalhar. O time da Leviathan conseguiu ficar com a parte de cima, mas nada foi criado, não foi feita nenhuma tentativa de dive para cima do Ridan. A gente viu que o Scary ainda voltou para sua própria selva para pegar mais recursos. Agora vem fazendo esse aronguejo aí. Então o time do Fluxo começa melhor, mas claro, né? Vão observar aí o nível 6 de olho na barrinha de experiência dos caçadores. De olho também nos objetivos. 5 minutos agora vai nascer o primeiro dragão, o dragão infernal. Daqui a 1 minutinho tem a primeira leva de vastilarvas. Vamos ver quem é que vai dar prioridade. A gente tá vendo muitos times fazerem a inversão da bot lane, né? Trazer o caçador e o suporte para a parte superior do mapa sempre que querem ou que dão prioridade pros birubiru. O Giggs já tá cobrindo a visão aqui da parte de baixo do mapa, né? Na real, a parte central no caminho para a parte inferior, tá dando cobertura legal pro Fu. Olha como é que foi importante o Giggs ter posto as sentinelas aí. Vai pegar a movimentação do Prodelta e do Scary, e aí o Fu vai ter tranquilidade para empurrar mais essa onda de minions, voltar tranquilo e não ser gankado. Zotv foi pra cima com tudo, o Ridan tenta churrascar o Zotv, mas não tem tanto sucesso assim. Pelo menos com o meu flash, só que ele gastou dele. Ele foi pra cima sem medo, o Zotv já não tinha mana nenhuma, o Ridan comprou essa briga. Aqui embaixo a situação é esquisita, hein? Olha a bait, o Scary chegou, não conseguiu jogar ninguém pro alto. Ainda assim, ele vem na perseguição, só que ficou travado e a jogada foi interrompida. O time do Fluxo sai bem da chegada do Scary. Tranquilo também, sem gastar absolutamente nada. O Giggs, crucial ali, linkou o Scary e sabia que não ia ter o follow-up, que o Scary não ia manter a pressão. Foi um belo enraizamento de fato. Com isso ele para o Scary e aí permite com que o seu AD Carry não gaste nenhum feitiço. Top, e essa proteção foi importante. Eles têm toda essa pressão agora na parte de baixo. Podem até iniciar esse primeiro dragão. E lá no top tá muito mais dominado pelo time da Leviathan. Nossa, o coach queria muito essa jogada, hein, Colossus? Mas talvez fosse uma jogada perigosa. Tava sem flash, os Zotv, tudo bem que o Ridan também não tinha o flash. O Fluxo tá dando prioridade pra parte inferior do mapa, tá fazendo o primeiro dragão. E o Scary só agora tá indo pro topo. Então vai começar um pouquinho tarde essas vaciladas. A janela de oportunidade que o Code achou era muito boa, mas ao mesmo tempo dava pra saber que ele ia querer aquilo, porque ele não ia pra parte de baixo, ele só sumiu no mapa. Então, pra acontecer algo bom pra equipe da Leviathan, o Ridan precisava continuar fazendo push, e ele não ia forçar a onda de minions naquela situação. Tô de olho pra ver se vai dar tempo. O dragão foi feito, tá subindo o time do Fluxo. Ainda o Scary fazendo o esbiro. Ele conseguiu 2 até agora. Mas pelo minimapa ele vai conseguir o terceiro sem maiores problemas. Troca de objetivos aí, então. Dragão pra um lado. Ih, olha aquela wave de sorte. Olha a wave de sorte. Ah, tá pra dentro. Deixa eu nem eu hypar o negócio. E tá na expectativa aqui, né? Quem sabe o Fu pensar que ia farmar um minionzinho a mais, pudesse ser farmado. A gente viu que o time da Leviathan conseguiu fazer as 3 vastilarvas. E o Ganks já tem o 6 e vem pra cima. Vem pra cima com tudo, mas tem o 2 contra 2 configurado. A Sejuani vai tancando enquanto o Zotv segura do jeito que pode. O Ganks tá em cima dele, não conseguiu. Vai ser abatido. Fasheblood já saiu e vem pra mais uma eliminação no topo. A Leviathan domina o 2 contra 2. Porque a equipe do Fluxo não tinha o controle de visão do posicionamento do Scary. E aí o 2 contra 1 fica mais favorável quando tem campeão que tem mais controle de grupo, que é o caso da Sejuani contra o Nock. Nock dá 1 controle de grupo e mais nada. Sejuani tem 230 controle de grupo pra dar nessa briga. E tem a questão que o Scary ainda tava aqui no topside, né? Então ele fez as larvas e estava fazendo aronguejo. Então esse tempo foi precioso para que ele conseguisse chegar e ajudasse aí o seu top lane a fazer esse 2x2. Muito melhor pra dupla argentina, que consegue aí sair com essas 2 eliminações. E aquele nível 6 inicial do Nock que não dá certo sempre preocupa, né? E eu vou dizer mais, tá? Mesmo que tivesse dado errado, que a equipe do Fluxo conseguisse um abate,
o teleporte do Cold estava na jogada também, então não havia situação em que a jogada no topside ia sair favorável para a equipe do Fluxo. E tudo que começou bem pro Fluxo na parte inferior do mapa, pelo menos em relação à pressão, farm e vantagem do Marvin, agora pelo topo desandou total, né? Sim. Principalmente porque quando a gente vê as duas posições, né, top e jungle, é o 1000 de ouro que a gente vê aí de diferença global entre as duas equipes, né? A gente tá vendo Zod e o Scary liderando, o Cold vem logo em sequência, então é um início bom do time da Leviathan, menos de 10 minutos já com essa vantagem, começa a dar uma acelerada no early game e vamos ver se eles vão conseguir usar esse tempo de mapa pros próximos objetivos também. Olha como ele busca, olha como ele procura. Toda hora ele chega ali pra parte superior do mapa para tentar seu ultimate, travar o Ridan e garantir um gank. Tem visão aí do time da Leviathan, do Ganks e do Giggs fazendo essa movimentação, tentando pressionar um pouquinho a selva do Scary, mas ele tá tranquilo, fazendo seu vermelho. O time do Fluxo tenta se reposicionar, a Leviathan tá tranquila no jogo. Leviathan tá com essa pressão do Cold na parte central também. O Cold, tá certo que ele não impactou tanto o mapa, mas não que a gente consiga ver, né? Mas essas saídas que ele tá dando pro mapa, isso impacta o jogo. Você pode ver que o Ridan sempre tá do meio pra trás da lane, porque o Cold sempre pressiona e some. Pressiona e some. E toda hora a gente sabe, a Thalia tem esse ultimate que pode colar numa jogada muito rápida. É isso, trabalhar na Fog é muito importante, por isso que você falou. Você, de certa forma, pressiona as outras rotas, porque a Thalia ela consegue chegar muito rápido nas outras rotas laterais por conta da sua passiva. Então ela tem essa velocidade de movimento aumentada, a galera já precisa ficar ligada, jogar de uma forma mais defensiva. Então ele tá conseguindo sempre ter a pressão da lane, ele pressiona, puxa uma wave e sai, vai pra Fog, trabalha nisso, pressiona o time do Fluxo e com isso vai diminuindo as janelas de oportunidades que eles têm de criar jogadas. E os dois abates ali que os Scary junto com os Zotfree pegaram na parte de cima do mapa já deram o primeiro item pra essa Sejuani, que vai ficar parrudaça no começo de jogo. Sejuani, quando começa o jogo já fechando o primeiro item rapidinho assim, é difícil de segurar. Acabamos de ver isso no jogo anterior, exatamente, né? No jogo da Cage, que tava com o Desambes muito forte com essa Sejuani. Agora o Giggs tem que tomar certo cuidado, a Leviathan tá fechando pra cima dele. Tem 3 jogadores, 4 por aqui. Vamos ver esse posicionamento, porque o Fluxo vai segurar. Pelo menos pro Fluxo, o Marvin tá bem no farm, já Sim. tem uma primeira espadona ali pra poder brincar. A Ashe é um campeão que consegue carregar o jogo. Se o Marvin tiver tempo de crescer, talvez eles consigam alguma coisa. Primeiro viro já foi garantido. Passa a flecha, não pega em ninguém. O Leviathan dá só aquela recuadinha, porque o Ridan também tá aqui. O Scary quer esse jogo. Vai tancando todo mundo. O teammate do Pro Delta não pegou em ninguém. Então tem a volta do Ganks. Tem que sair do jeito que pode a galera da Leviathan, porque o Fluxo voltou forte pra essa briga. Ele voltou, conseguiu no fim das contas, botou a Leviathan pra correr. O Ganks acabou usando o ultimate dele no Pro Delta, que é o suporte de uma Kalista, então não ia morrer em nenhum dia da semana com o céu tão perto assim, porém cessaram mais uma conquista da Leviathan e em contrapartida a Leviathan também não deixou o Fluxo pegar o primeiro passinho dele. E agora vamos dar uma olhada nesse próximo objetivo. A gente tem um dragão X-Tech ali presente no seu covil já, e o time da Leviathan que vai colocando essa pressão, né? Aqui embaixo a gente tá vendo que o Cold leva mais essa barricada, né? Pressiona, o Fuk não consegue sair da lane, né? Ele tá numa situação um pouco complicada nessa matchup, e o time do Fluxo precisa fazer essas movimentações que a gente tá vendo pra dominar essa área, e aí, quem sabe, né? Fazer o seu segundo dragão no jogo, isso ganharia um tempo muito precioso pra essa composição. Ligado agora na movimentação do Leviathan, que tem o Scary se aproximando pra fazer aquela cobertura do Cold. O Fu ficou sozinho, o teammate passou em branco, mas o Fu também usou o dele, eles vão se movimentar. O Fu tá tranquilo, tá safe. Tá meio que pago esse gank do Scary aqui na chegada em cima do Fu, porque esse ultimate da Aurora é muito importante. Não que o da Sejuani não seja também, mas tá pago. Mas aí o Fu E agora tá descontou, cobrado. né? Vai tirar meu ultimate, ó, toma aí, ó. A lapada, metade da vida foi embora em 2 dessas. O Cold já tá conseguindo desviar um pouco melhor, o Fu não consegue aí ser tão efetivo contra ele, o jogo fica muito focado aqui na parte inferior do mapa, o dragão já nasceu, é o segundo dragão do jogo, o primeiro ficou com o time do Fluxo. E a gente fica de olho nessa movimentação, porque o Cold fez que ia voltar à base, não retornou, ele quase não tem mais mana.
Acho que ele tá tentando pegar um pouco mais de gold pra fechar o seu primeiro item, mas isso pode ser um pouco perigoso. Bom atordoamento, o Prodota tava próximo, mas não conseguiu chegar. Lá no topo tem briga, equalizador já tá no chão, Zotv tenta pisar fora do tapete ainda assim, vai sendo churrascado. O Flash foi só pra esconder o corpo, meu amigo, porque o Ridan tava em cima dele e fez um churrasquinho do inimigo. Jogada esquisita, decisão muito estranha do Zotv. Fluxo não tem nada com isso, pegou um dragão lá do outro lado do mapa, então dá mais um passinho importante aí em direção à primeira de suas proezas. Até pensando também, Colossimos, no scaling dessa composição, né? Que eu Legal. falei agora há pouco. Legal. Que esse segundo dragão ganhava um tempo muito precioso, porque eles não precisam lutar por pelo menos os próximos 2. Eles podem se dar ao luxo de controlar outras áreas do mapa, focar muito mais em torres, em setup de visão para outros cantos, e coloca muito mais essa pressão pro time da Leviathan, porque eles sim vão precisar contestar o próximo dragão para evitar o ponto de alma. E tá aí, né? O Zotv ainda gastou flash, tentou tudo. O Flash foi pra longe, ele trocou Ele pra voltou. arma ranged e veio bater com o martelo de novo. Não sei, cara, tem que perguntar pra ele o que houve ali, eu não entendi nada. Então, o que passa na cabeça dele? O que passa? Não sei. Vamos ver como é que fica na sequência. Fato é que o Ridan agradece, pega essa eliminação, o time do Fluxo aguenta e segura mais um pouquinho, principalmente pelo ponto que a Lagoa estava falando. Eles é quem estão acumulando esses dragões. Tem a briga agora dos dois top laners lá na parte inferior do mapa. Daqui a 15 segundinhos nasce Arauto, é o próximo objetivo do jogo. E na parte de cima, quem começa a dominar o rolê é o Fluxo. Já tá com 4 jogadores ali nos arredores e mais um subindo. O Ridan pressionou a parte inferior, já vai vindo pela selva. Então, todo mundo do Fluxo apostos pra potencialmente fechar essa primeira proeza. Olha esse Marvin aí, amigo. Peito de aço. Vamos pra cima contra 3 jogadores do time da Leviathan que não fizeram o engage, não foram pra cima dele. Então, o time do Fluxo empurra essa onda de minions, ganha o território ali pelo rio. Prodota e os Scary ficam buscando um ângulo, fazer alguma aproximação, só que o Fluxo tá todo fechadinho, tem inclusive a aproximação do Fu, se for necessário. A equipe do Fluxo meio que tem que pegar a briga antes dela acontecer. Eles querem uma fight mais esquirnichada. Se for teamfight, meio que... Acharam o Gux, ele tem que usar o flash pra poder sair. Paranoia travou junto com o ultimate e já garantiram o abate pra cima do céu. Gux agora, vem pra cima com tudo, só que o Prodelta para ele, ainda assim o time do Fluxo vem pra brilhar. Equalizador derretendo a vida da Leviathan, que é botada pra correr e o Fluxo domina o Rio. E no final das contas, não deu certo justamente. A teamfight fecharam muito bem. O Gux saiu quase morto, voltou, fez a parte dele e saiu no fim das contas. Aí sim cobrado, porém a cobrança, a resposta foi muito grande. O Cell ficou exposto já no começo da jogada, desmantelou a equipe da Leviathan. Eles conseguiram as proezas de guerrilha depois dessa Legal. luta, né? A gente tá vendo que são 4 eliminações. E por conta do teleporte que o Ridan utiliza para chegar na luta, garantir um excelente equalizador, lá embaixo o Zotv não utiliza esse recurso. Então ele leva a primeira torre, garante também um passo importante para as proezas de força, e aí, ó, eles jogaram com superioridade numérica e o Zotv pingou que ele ia continuar lá. Então parece que realmente foi um erro de comunicação aí do time da Leviathan, que não setou exatamente o que eles iriam fazer. E aí eu entendi nessa jogada o que aconteceu. Por que o Cell acabou ficando isolado no meio? Porque ele não tá de purificar, ele veio de barreira com a Kalista e ele tomou a flecha na cara do Marvin ali. Aí não tinha muito o que fazer. Também não tinha ninguém pra tirar ele dessa situação esquisita. Mais um objetivo foi feito, só que quem ficou com ele foi a equipe da Leviathan. Meus amigos, tá aí então. Mais uma torre, graças a essas torres, o time da Leviathan mantém a vantagem no ouro e consegue aí essa pequeno passo à frente, só que o Fluxo tá bem no jogo. Se liga nessas imagens agora do time da PEN, que começou muito bem o campeonato ontem. Tem um clássico daqui a pouco pra você poder acompanhar, porque a Loud também tá aparecendo, então você já sabe, né? Loud contra PEN, PEN contra Loud, uma rivalidade danada aqui do nosso cenário, assim que acabar a Leviathan contra Fluxo W7M. Pra fechar a nossa primeira semana de LTA daquele jeito, né? A rivalidade que basicamente
praticamente definiu o League of Legends brasileiro nos últimos 2 anos. Tá aí, ó, vamos ficar ligado no time do Fluxo, que ganha um pouquinho de moral depois dessa briga, tá se movimentando e sendo bem mais agressivo, principalmente no meio do Rio. Vamos ver o que acontece, Colossus, porque eu sinto que é esse ponto que o Fluxo começa a patinar no jogo. Sim. Vamos ver se eles conseguem melhorar um pouquinho a cada partida, né? Porque Sim. o early game deles tem sido isso aí que a gente tá vendo agora, de boa. Sim, eu ia falar isso. A lane phase deles eu sinto que tá concisa. A galera, de forma geral, tá saindo bem da lane phase. E nesse jogo eu sinto que eles já estão, o que você falou, um pouquinho melhor do que eles estavam ontem. Olha só, eles já estão propondo coisa, vão fazer o terceiro dragão na parte de baixo, com isso eles ficam em ponto de alma. O Fu talvez tenha que pagar com a vida, talvez não, saiu de boa. Tinha flash ainda, né? Tem ultimate, ele tem alguns recursos pra sair, mas o time da Leviathan agora vai utilizar esse arauto e vai tentar levar essa torre tier 2 aqui da rota superior. Vem chegando o Giggs pra tentar defender. A torre foi alvejada. A galera do Leviathan quer porque quer essa torre pra continuar expandindo no ouro, mesmo estando atrás nos abates e nos objetivos. Já tem 3 dragões, a galera do Fluxo W7M. Sim. Conseguiram aquela torre. Proeza também. Proeza. O Fluxo, eles pegaram 3 dragões. Eles conseguiram Então as 3 botas dragões. já estão com aquela borda vermelhinha. A galera de casa pode acompanhar ali no placar, né? Junto com as estatísticas. Sim, rapidinho a equipe do Fluxo FM fez a boa aí pra eles mesmos, né? Vocês estão falando de correr atrás no ouro. Pô, eles não estão deixando a Leviathan desgarrar, estão brigando de igual para igual, estão jogando macro, estão jogando mapa legal. Bom flash. Essa diferença de ouro que a gente viu que aumentou pra 1000 foi basicamente a torre tier 2 da rota lateral. Legal. Que ela acaba valendo mais, mas a diferença ela não existia até então, né? Era ali 200, 300 de ouro e a gente tá dando uma olhadinha, né? Nesse gráfico de ouro, essas idas e vindas que o time da Leviathan começou melhor, mas o time do Fluxo W7M tá indo buscar. A parada é que tem 2 T1 ainda pro Fluxo W7M buscar, né? Pescar. Então, esse ouro aí pode ficar mais perto, pode ficar mais próximo. Só que o problema tá no controle de visão nesse exato momento. E além disso, não é uma composição que leva a torre muito fácil, né? A gente Legal. tem Rumble, Aurora, Ashe. Então, assim, não existe essa composição do W7M, essa facilidade de levar estruturas, né? Eles até conseguem ter um bom push, mas quanto a isso... Precisa da briga, né? Exato, o time da Leviathan, ele tem uma facilidade maior até mesmo por ter um Jace. Então a rota lateral deles acaba sendo um pouco mais forte. Com isso a gente tá vendo que eles conseguiram levar mais torres até o momento. E até porque eles têm 4 vacilavas também, né? Então dá essa moral a mais pro Jace na side lane. De olho na volta pro mapa que o Fluxo tá colocando. Eles têm aí a maior parte dos jogadores nessa área que vocês estão vendo aí agora, no meio do mapa. O Ganks e o Giggs tentando uma aproximação. O time do Fluxo queria levar essa torre, né? Ela já tá bem machucada, só que o Cell vai fazer a boa, vai limpar isso por aqui. Enquanto o Ridan empurra a onda de Minions no bot e o Fu empurra a onda de Minions lá pela parte superior do mapa. Marvin com 2 itens fechados já, contra somente um fechado do Cell. Então a The Carry tá favorável. Na real, de forma geral, eu sinto que aonde importa tá favorável para a equipe do Fluxo, tá? Que seria na Aurora e na Ashe. O Rumble seria importante? Também seria importante, mas o Rumble não tá atrás o suficiente para ele ser um fator irrelevante numa fight. Ele vai fazer o dele, né? Isso. Equalizador, lança-chamas e um abraço. E esses 2 itens conseguem dar um spike legal pro Sim, Rumble também, sim. então ele tem bastante dano, tem uma boa quantidade de vida e tem penetração mágica. Então o dano que ele vai causar do outro lado, considerando que só a Sejuani de fato é a campeã que tá mais tanque, né, tá fazendo muito mais itemização defensiva, ele tem um potencial de conseguir impactar muito bem. A gente começa a observar essa movimentação, menos de 2 minutos pro próximo dragão, que pode ser a alma do Fluxo W7M, e é por isso que a gente vê o Ridan aí empurrando com bastante rapidez, já buscando o push daquela rota, mas a gente tá vendo que, na verdade, toda a movimentação e setup de visão das duas equipes tá lá na parte de cima, por conta desse atacante que pode ser um objetivo-chave pros próximos 2 objetivos. Porque a parada é, se a Leviathan vai pra parte de baixo do mapa, o atacante fica pro Fluxo do outro lado. Então a Leviathan tem que se preocupar com a parte de cima do mapa. É uma ameaça, é um fator favorável pro Fluxo, quase. Ele viu. Pior que o Fluxo tava perto, né? Podia ter um follow-up nessa Então. flecha
chega rapidinho, agora o Fu vai batendo nessa torre, vamos ver se vai ser o suficiente pra poder levar. Fala comigo. Tinha um follow-up por essa flecha, o nome dele é Nock. Agora no mid, Olha a chegada, travou o time do Fluxo, mas de longe o Marvin conseguiu jogar muito bem, saiu do engage do pra Delta, é uma eliminação pra cada lado por enquanto, eles tentam se reposicionar, o Fu tá meio isolado, acabou caindo o Giggs. Cold e Zotv, por enquanto, vão segurando, enquanto do outro lado o Prodelta tenta ficar vivo, tenta fugir do Fu, mas não consegue, também eliminado. A galera do Fluxo achou 3 abates e agora o Fu vai caçando os 2 últimos. É o Cold junto com o Zotv contra o Fu. De vida inteirinha. Vamos ver o que acontece. Tem o teleporte chegando. Vai tentar escapar o Code do jeito que dá. Só que fica muito difícil. É o Ridan chegando pra instaurar o caos, instaurar o churrasco do time do Fluxo. Ace praticamente pra eles. O céu acabou de nascer, mas tá garantido os abates. E o Fluxo de volta na partida. no final das contas, eu fiquei me perguntando, porque a Leviathan tava correndo com tanta certeza pro lado de cima do mapa, que eu falei, pô, pra onde é que eles estão indo? Não tinha como eles escaparem dessa jogada. O Fluxo, cara, botou um K e meio, um K700 aí de vantagem. Vai ficar também com a alma. E aí o jogo ficou muito interessante. Exatamente, Colossus. Eles ganham muito espaço agora. A gente observa o início de toda essa luta, que foi bem longa. Então, o ultimate do Cold, a chegada também do suporte. A Nico consegue pegar, não consegue pegar muitos jogadores, né? O time do Fluxo se separa, mas a gente observa que nesse caos generalizado, o Marvin ficou muito tempo livre na luta, né? Então, a Ashe teve bastante espaço para causar muito dano. Tomou essa agora aí do Zotv e acabou perdendo bastante vida, mas o time do Fluxo aqui garantiu uma excelente fight que coloca eles na frente da partida. Foram os 3 nomes que a gente tinha acabado de falar lá, gente. Tava com vantagem na Ashe, tava com vantagem na Aurora e o Ridan tava atrás, mas ainda assim seria um fator decisivo na fight. Foram os 3 que definiram. Vamos com calma aí, Ridan. Vamos com calma. É meio que tira aquele aperto do peso das costas, aperto no peito, né? Falei é isso, mas tá certo ele. É o time que vem aí sendo o underdog, botar pressão pra cima do Cold, saiu o time tudo torto. E agora a galera do Acusou, Fluxo hein? vai fazer esse atacante. A pedra da Thalia bateu na cabeça do Cold e aí ele comeu atordoado. Mas olha, o time da Leviathan não quer se dar por vencido. Eles já vão se aproximando pra contestar esse atacante. Não é fácil fazer esse atacante aqui não. O Fluxo tem que tomar cuidado, hein? O Scary tá posicionado, o Fu vai tentar pelo flanco, o atacante tá sendo feito, ele vai diminuindo aí as defesas do time do Fluxo. A galera da Leviathan vem pra entrada, o Scary isolou esse ultimate, cai o equalizador, já travou todo mundo da Leviathan e o atacante tá garantido. O Zotv ainda ficou, amigo, pra entregar o tomate, tem um pinstouro bombado, ele vai sair daí tranquilo, mas o Fluxo tem agora um buff importantíssimo pra trabalhar. Pra continuar botando o seu jogo à frente, pra continuar oprimindo a equipe da Leviathan, que tá numa situação meio delicada nesse jogo, eu sinto, viu? E olha, o time do Fluxo W7M consegue chegar muito bem nesse ponto do jogo. Todas as outras partidas que a gente observou deles, esse timing da partida... Ai, Cold! Nossa! amigo. Porque o Fu não quis, tá? Porque se ele quisesse... Mas se não é o Faltou Arcanjo ódio, né? ali também, né? Verdade. O escudo do Arcanjo, o Cold poderia ter uma situação ainda mais complicada. Mas o time do Fluxo não quer parar. E como eu tava dizendo, em todas as partidas a gente via que quando chegava nesse ponto do jogo, o time do Fluxo ele já tava muito atrás, muito mais brigando pra não perder. E eles chegam nesse momento com uma vantagem de ouro que não é tão grande assim, mas eles têm uma ferramenta muito importante, que é esse bônus aí que a gente tá vendo, a falsa vida do atacante. E é com ele, com esse bônus, que eles podem criar mais vantagens, porque tem Barão vivo. Vai ter que fazer o Baron, tem que forçar o Barão, o time do Fluxo força essa briga, obriga a galera da Leviathan a vir contestar e lutar com uma vida a menos, né? O Scary vai ser cercado, hein? O Scary vai ser cercado, dá de cara com o Giggs, o Pinstouro salvou ele. Esse Pinstouro bombado aí, dessa alma Quintec. Cara, eu tava de olho na parte de baixo, tem todo mundo teleporte, mas o Ridan veio andando aqui pra parte de cima. Então ele vai chegar primeiro, esse cara vai ser pego de novo, hein?
Ele vai fazendo o que pode, tomou a flecha e o equalizador. Vem agora o time da Thalia. Separou a galera do fluxo. Teleporte chegou por aqui, é justamente o Fu. Eles querem esse abate, eles querem o céu, que vai se posicionando, mas não tem jeito, ele é eliminado. O time do Pro Delta não Olha o pega Marvin. direito. Faz a entrada o Giggs. O Marvin tá lá sozinho, em cima do Scary, que não bota mais medo em ninguém. Também é abatido. O fluxo domina o jogo, mata geral. E agora tem uma avenida pro Barão. O Zotv até tenta pela side lane derrubar um inibidor, derrubar uma T3. Na real, ele tenta não, ele consegue derrubar essa torre importantíssima para a continuidade do jogo da Leviathan, que vai tentar contestar Gruntar. As barras de vida do fluxo vão caindo, mas o Pro Delta e o Cold tem que fazer milagre. O Zotv vem. O Zot vai chegar, hein? Acabou vai chegar no atacando. teleporte, o time do fluxo tem que tomar muito cuidado. Acabou atacando. A galera da Leviathan tá posicionada, a vida do fluxo tá muito detonada, o Ganks não Acabou, consegue mais brigar. Vem chegando agora o Ridan. Ridan tá de vida cheia. Ele sim pode fazer a diferença. Morreu o Ganks. O Ridan tá por ali, que é o dele também. Acaba dando mais ou menos certo, Colosso, porque o Barão voltou por ali, o Conde tá Vai ser cobrado, vai ser cobrado. inimigas. Daqui ele não sai, também eliminado. Para a equipe do fluxo, eles conseguiram cessar esse Meu Deus. barão que foi feito, mas o inibidor Corre. Corre. foi muito danificado com aquela presença que o Zotv tinha feito. O teleporte dele ainda conseguiu cessar. Cara, o jogo tá muito parelho, muito confuso também porque- de ambas as equipes. Apesar da vantagem do fluxo, a diferença de ouro não descola Não muito, descola. né? Então a Leviathan tá pra jogo. Eu sinto que a Leviathan tá meio esquisita, Colossus, Sim. isolando os ultimate. Aham. Não tá com aquela luta focada, mas se eles conseguirem pegar uma luta, eles podem virar essa partida. O fluxo tem que tomar muito cuidado. Esse tipo de jogada é muito perigosa. Sim, e a alma que a equipe do fluxo tem não é aquela alma que Então. vai acabar com o jogo inimigo, né? Que vai de fato definir a partida. E para Leviathan é o azar deles, né? Porque eles fizeram talvez a alma mais rápida da LTA, se não há uma das, com certeza. Sim. Mas a situação não tá exatamente favorável. 2k de ouro aos 30 minutos não é nada. Não, com certeza. Só que agora, dois objetivos muito importantes no mapa. O time da Leviathan já iniciou o Barão, o Fluxo 7M aparentemente Meu Deus. sabe da informação, estão chegando, mas é perigoso. Será que vai dar tempo deles chegarem no Covil? Vamos ver, já tá na metade da vida do Barão. O time do Fluxo tá posicionado, mas não tem visão. A Thalia fecha a porta, não deixa o Fluxo passar. Equalizador no pé. A entrada do Ganks. Ficou com a Leviathan, o Barão. Vamos ver agora na volta, porque tá muito machucado. O Scary, Pro Delta já morreu. O time do Fluxo agora quer cobrar. O céu ficou isolado, mas levou dele. Saem os abates, perde 2 a Leviathan, mas fez o Barão. E o Ridan vai torrando todo mundo. 8 abates pra esse Rumble que tá gigantesco. O Gruntar do outro lado do mapa tem o Dragão Ancião. E a equipe do Fluxo tem o Nock vivo. Eles podem fechar essa conta, hein? Vamos ficar ligado, pode ser a jogada da partida, o time do Fluxo tá posicionado, mas o Scary tá aqui, ele pode ameaçar, pode tentar roubar. Já viu que o dragão foi puxado do Covil. Tá muito longe o time da Ele não vai Leviathan, roubar eles não isso. vão tentar. Ele vai tentar roubar. Vai. Ele vai Meu tentar Deus. roubar. Ele foi. Entrou no pit, olha o perigo. Ficou com o Ganks e o Scary é eliminado. O Fluxo garante o Ancião. Cobrança, hein? Vai ser a cobrança em cima do Cold. Com esse buff, o Cold pode morrer só pro equalizador do Ridan. Saiu dali, escapou. O time do Fluxo agora perdeu o Barão, mas fez um Ancião. Ficou um buff prioritário aí, majoritário pra cada time. Mas no fim das contas foram 2 batalhas de Smite nervosíssimas, nervosíssimas. Na parte de cima, o Scary fez o nome dele, defendeu do jeito que tinha que defender. Mas na parte de baixo, o Ganks também fez o nome dele. E assim, o que me passa, Colossus, é que o time da Leviathan, ele tá ainda muito... Parece que existe uma grande falha de comunicação sobre o que eles precisam fazer. Eu sinto que alguns jogadores estão hesitando em comitar em algumas jogadas. E esses, às vezes, milésimos de segundo é o que tá dando a vantagem do time do Fluxo, que tá muito melhor na partida, abre um pouco mais de vantagem de ouro. E agora tem esse dragão ancião pra trabalhar e, quem sabe, conseguir uma luta da partida. Um partidaço aqui entre Leviathan e Fluxo. E você vê a torcida ali, ó. Ó os torcedores, amigos. Já tô aquecendo, Bem hein? loud. Nessa hora
é amigo, ó. Agora é parceiro, né? Quero ver daqui a pouquinho, quando acabar Leviathan e Fluxo, se vocês vão estar aí se abraçando mesmo, porque a rivalidade é muito grande. Pen e Loud daqui a pouquinho, assim que acabar esse confronto. O time do Fluxo vem pra cima. Conseguiram uma boa flechada, mas não tem o suficiente pra poder eliminar o adversário. Essa torre ainda tá de pé, acabaram as ondas de Minions. Tem onda de Minion pelo meio, onde o Ridan veio trazendo ela, só que o Code fecha por ali pra poder limpar também. O Fluxo tenta aproveitar o buff do Ancião, mas o tempo vai passando e provavelmente a Leviathan vai abrir mão dessa T2 do top. A equipe da Leviathan vai se defendendo muito bem. O Code vai chegando pela lateral, ele pode fechar o caminho. Aí, o buff, no fim das contas, vai basicamente se resumir a essa T2 da parte superior. O Fluxo dá uma desgarrada interessante do ouro agora, já bota 4K na frente, é uma vantagem ligeiramente mais confortável, porém, são 34 minutos de jogo. Não define partida, não. E o grande problema é que, assim, pro time do Flux, percebe que tá todo mundo junto no top pra levar uma torre tier 2. E enquanto isso, tem uma pressão natural lá na rota inferior a favor da Leviathan e o Cold, que tá com bônus de Barão, empurrando também uma onda de Minions. Então eles precisam voltar e meio que remar tudo de novo pra ganhar espaço de mapa. Eles fazem essa movimentação, levam uma tier 2, beleza. Mas precisam cuidar do restante do mapa. O lance é que a briga do Fluxo tá muito forte, cara. Eu olho pra essa Aurora, eu vejo os itens dela, ela tá massacrando. Eu olho pra Ashe, vejo os itens dela, tá massacrando. Eu olho pro Rumble, muito forte também. Aí eu vou olhar o time da Leviathan, tá ali, mas é forte, mas não é, né, Colossus? Mas ele tem que tomar muito cuidado. Aí, ó, no pick-off, beleza, no suporte, que é uma karma, e mesmo assim não mataram. Então, assim, é o problema que tem a Leviathan nesse momento, porque eles não tem dano, cara. Não tem dano. Mas calma aí que na parte de baixo tem muito ping em cima do Rumble, hein? Eles podem pegar o Ridan, a Thalia... Não vai pegar o Ridan, não, ele vai conseguir escapar. Eu vi o ultimate sendo usado e o Ridan picando mula saindo dali. Achei que tinha um pick-off, que tava todo mundo meio que no bot side aí, ó. Sejuani tava no bot side, o Prodelta também, o Coach também. Se não mataram a Karma, vão matar o Rumble? Mas olha... Vão morrer pro Rumble. Então... mas eram vários jogadores da Leviathan, né? Pelo menos pra dar um trabalhinho ali, eu acho que dava. Mas, assim, nesse momento o time do Fluxo tá melhor, como a gente tá falando, só que eu sinto que eles não criaram o suficiente com esse dragão ancião, né? Eles pressionaram, o time da Leviathan saiu e é isso. Não houve mais nada. Eles não tentaram um dive na T2, não realmente pressionaram. Então eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de capricho, mas a gente entende também que esse é o momento nervoso da partida. Sim. Eles precisam ganhar, precisam ter cautela também, né? Se afobar aqui, pode colocar tudo por água abaixo. Não ter afobado, não ter entregado já é uma coisa boa, né? Agora o Fu dá de cara com o Prodelta. Consegue dar um castigo, mas é basicamente isso. A gente sente que o time do Fluxo, que tá na frente, nesse ponto eles estão segurando, vão controlar a visão, porque eles querem Barão daqui a 45 segundos. Eu não acho que eles vão tentar nenhuma jogada mais agressiva antes desse Barão. Talvez eles tentem uma gracinha aqui na parte de baixo com o Ridan, hein? Porque o Ganks tá por aqui, o Ridan tá forte o suficiente. 2 contra 2? Pra eles darem uma cobrada legal. É legal que é um querendo beitar o outro, né? Um entra numa moitinha, o outro entra na moitinha também. Tá todo mundo aí querendo se beitar. Um pick-off agora pode ser muito importante por conta do tempo de morte. Então daria um espaço muito grande pra esse objetivo aí mesmo, Colossus. Então, muita cautela, nenhum dos dois avança. E aí a gente vai vendo que o Barão tá nascendo daqui a pouquinho. Pra equipe da Leviathan, Gruta, vale a pena ressaltar e lembrar que ontem eles estiveram numa situação bem desconfortável contra a Fúria e trouxeram de volta o jogo. Exatamente, eles quase perderam uma partida. Então, a equipe justifica a tensão por parte do Fluxo. Tá chegando o Zotif embaixo, vai passar a barreira da Thalia, mas é só pra deixar a galera dentro do Barão. Barão tá garantido. O problema pro Fluxo é que o Zotif levou o inibidor na parte inferior do mapa. Tá trabalhando ele, viu? O Jace de Grasp, bem assim no jogo, ele acaba sendo um split push muito chato, né? E tá fazendo esse trabalho o Zotif. Agora, a questão é, o quão bem o time da Leviathan vai se defender? O quão bem eles vão segurar o mapa pra esse Barão que o Fluxo acabou de fazer? O problema, Gruta, sabe o que é?
tem o dragão daqui a 15 segundos Tô e o ligado. Barão vai habilitar esse dragão na sequência. Então, a equipe da Leviatã precisa brigar. Pode ser a jogada da partida, hein? A Leviatã chegou primeiro no E rio. Coach. Coach tomou a flechada. O equalizador no pé dele, mas ele tem Zônia. Segurou um pouquinho, retardou a volta. A galera da Leviatã agora luta melhor. O Prodata conseguiu encaixar um bom ultimate. Eles garantem o abate pra cima do Ganks. Vão se reposicionando. O Fluxo ainda tem, com a vida cheia, os seus principais carregadores e vão caçando o time da Leviatã pelo rio. Não tem ninguém morto da equipe da Leviatã e já caiu o primeiro, que é o Ganks, por parte do Fluxo. O Fluxo tá tentando pegar, tá tentando pescar, mas a Leviatã vai saindo. O Scary voltou. O Code voltou base, ele vai chegar com o teleporte aqui na parte inferior do mapa. Ele já tá posicionado, a briga continua, só que o Fluxo tem um a menos, é bem o caçador, a disputa de dragão fica complicada. Code se posiciona, o Scary também. O Fluxo se mantém posicionado, o Ultimate foi lá atrás no Giggs e no Marvin, que usa um flash pra poder escapar. Zotv! Chegou o Zotv na backline, massacrando o time do Fluxo. Os abates saíram, o dragão é conquistado e a Leviatã faz o que parecia impossível. Vira esse jogo! Eu tinha acabado de falar o nome dele, dessa passagem do Zotv. Eles vão tentar fechar o jogo. Vão aproximando, o Code chegou com o ultimate. Ganks e o Fu são os responsáveis para tentar defender, mas tem o dragão ancião. A galera da Leviatã que vem pressionando pelaquela lane que tinham aberto um pouquinho antes, aquele inibidor que já estava no chão. Faltam minions por aqui, o Ganks e o Fu vão tentando buscar tempo. Eles vão chegar, Gruntar. Vai cair essa torre rapidinho, é a última briga. A torre já caiu, o Ganks segura o que pode, mas o ancião elimina o primeiro, o segundo, e a galera da Leviatã vem pra virar um jogo que parecia impossível. Os abates saíram e também o GG. Vitória, Leviatã! Gruntar, a narrativa da Leviatã é muito forte. Quanto mais você duvida, quanto mais impossível parece, eles provam que nada é impossível pra esse time. É brincadeira, cara.